Olá pessoal, amigos, amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. E hoje eu vou falar com muita indignação sobre a anulação das provas obtidas no acordo de leniência celebrado entre os protagonistas da Operação Lava Jato em 2016 e a empreiteira Odebrecht, que até mudou de nome. Essas provas são bastante robustas e são nada menos que contra mais de 400 políticos que ocupavam ou já haviam ocupado cargos públicos naquela época ou em mandatos anteriores, incluindo o atual presidente e então presidente de 2002, 2003 até 2010. Essas provas de corrupção pagas pela Odebrecht a todo esse povo, direta ou indiretamente, pagas aos seus partidos, nada menos que 26 partidos estavam implicados e complicados nessas provas, mas o ex-advogado do PT, ex-procurador-geral da República, do governo Lula, das gestões passadas, e atual ministro do STF, achou por bem retribuir o fato de ter sido indicado em 2009 pelo presidente Lula ao STF, o cargo de ministro, achou por bem, em decisão monocrática, porém irretratável e incontestável ou irrevogável do ponto de vista jurídico, obviamente, não do ponto de vista da opinião pública e nem da luz do direito e da verdade, anular todas as provas, e o cara resolveu do nada, como apesar de parecer estranho, do meu ponto de vista já era mais do que esperado, não só dele, mas de uns e outros também, não de todos, obviamente, de se esparramar. E o cara realmente se esparramou, ele chegou ao cúmulo de dizer que chegou à conclusão que a condenação do Lula na época por corrupção e todas as coisas mais pode ter sido um dos maiores erros históricos judiciários da história do Brasil. Ora, o tamanho da inconsequência, o tamanho da inconveniência, o tamanho da saia justa, inclusive, que ele colocou seus próprios pares, seus colegas, indicados ou não pelo PT, ou pelo Lula, ou pela Dilma, por outros ex-presidentes. O cara botou toda a instituição do Supremo Tribunal Federal numa saia justa, histórica, isso sim é verdade, porque ele faltou com a verdade até nessa declaração. Porque o Lula, quando foi condenado em primeira e em segunda instância, não foi em nenhum momento pela eventual receptação ou recebimento de propina direta ou indireta da Odebrecht. Ele foi condenado por recebimento de propina da OAS, uma outra empreiteira, uma outra construtora. Momento em que, inclusive, o ex-presidente da própria OAS, da empreiteira OAS, também foi condenado por corrupção ativa, porque pagou corrupção para o Lula e outros correligionários, outros companheiros e companheiras, digamos assim. Então, foi isso que aconteceu. Então, não existe nenhum vínculo com o acordo de leniência e a lista de mais de 400 políticos que receberam propina direta ou indiretamente da Odebrecht com a condenação do Lula. Então, vejam só o tamanho da leviandade do ex-advogado do PT, que agora se achou por bem continuar advogando pelo PT,
embora não pudesse, porque ele é ministro do Supremo, e ele deve, sim, prestar contas ao povo brasileiro, à opinião pública nacional e internacional. E fez acusações estapafúrdias contra a Polícia Federal, ainda que indiretamente, sem citar nomes, contra o Ministério Público, contra a Procuradoria-Geral da União da época, enfim. O sujeito se esparramou de uma forma inimaginável. E como eu já disse antes, ele comprometeu toda a imagem da instituição STF, Supremo Tribunal Federal, como se tivesse autoridade para isso. Não tem. Pelo menos o povo brasileiro não lhe confere essa autoridade. E muito provavelmente os seus pares, os seus colegas, que por enquanto estão em silêncio, no momento oportuno vão se manifestar, inquiridos ou não, sobre o assunto. Então, muito pior do que o roubo de um carro, o furto, sei lá como classificar isso, que eu tive exatamente 15 anos atrás, no dia 6 de setembro de 2008, aliás, no segundo mandato do governo do Lula, eu me sinto extremamente lesado, 1 milhão de vezes mais lesado do que quando tive meu carro roubado, porque esse cidadão insultou a nossa inteligência, ele insultou a própria lisura do STF, como eu já disse antes, e de outras instituições equivalentes, do Ministério Público, da Polícia Federal, da 13ª Vara Federal de Curitiba, do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, enfim, de centenas e centenas de autoridades, magistrados, e enfim. E o que é pior também, como eu já disse, é que até ele invalidou e criticou as medidas adotadas decorrentes para a obtenção, inclusive, para a celebração desse acordo de leniência. Ele, em 2016, ele colocou sob suspeita, ou melhor, condenou, sem qualquer prova, tudo que foi feito dentro da Lava Jato. Só falta agora esse cidadão decretar que a Petrobras devolva os milhões que recuperou de propina e contando ainda com mais 6 bilhões e 200 milhões que foram recuperados pela Lava Jato, foram devolvidas por corruptos, e que agora, com essa palhaçada estapafúrdia desse sujeito, muito provavelmente esse dinheiro vai ter que ser devolvido para os corruptos, para os ladrões e para os corruptores também. E a Petrobras, muito provavelmente, seguindo esse raciocínio estapafúrdio e até criminoso do meu ponto de vista, vai ter que devolver o dinheiro que recuperou, que tinha sido surrupiado, tinha sido tirado das suas contas e dos seus cofres. Lamentavelmente, vou repetir o que Charles de Gaulle disse na década de 50, o ex-primeiro-ministro francês. Ele disse que esse país não é sério, referindo-se ao Brasil, e continua sendo essa palhaçada de sempre. Esse é o Brasil que nós não queremos definitivamente. Tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, saúde, paz e tchau. Até mais.